Olá, tudo bem? Sou César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Nesta videoaula vamos ver como montar um mural de recados em PHP. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte através do link disponível abaixo do vídeo. A regra do nosso mural será essa daqui, então, por exemplo, eu coloco aqui o nome do usuário, coloco um e-mail e aqui eu vou copiar um texto para colar ali. Então seria o nosso recado, esse seria o recado que a pessoa colocou. Clicou em enviar e já atualiza automaticamente a página. Esse recado que eu havia colocado aqui. Para fazermos esse exemplo, vamos utilizar o AMP Server como nosso servidor, um editor de código simples, o Notepad++, e o Google Chrome. Então, eu já vou abrir meu Notepad++, vou criar um novo arquivo e vou salvar como e a nossa página index.php. Vou colocar a extensão PHP e nesta página, então, eu vou colocar a estrutura do HTML. Aqui eu já vou colar uma estrutura pronta do HTML que eu já tinha pronto. E aqui eu vou colocar, então, o sistema seria o nosso mural de recados. Vou criar aqui um título, então, dentro de um H1, mural de recados. Vou fechar aqui o H1 e vou começar o formulário. Então, vou abrir o form, vou já finalizar aqui o form, vou criar então um campo para colocarmos o nome, input type text. Vou colocar um name para o campo, então vai ser, por exemplo, usuário. Depois vou colocar required, que vai ser obrigatório, e vou finalizar aqui. Como vou colocar, vai ser usuário, então o usuário vai colocar o nome. Aqui no final vou colocar um BR, enquanto não vou utilizar nenhum estilo, por enquanto. E aqui o segundo vai ser, então, e-mail. O HTML5 traz o type e-mail, que ele mesmo vai colocar como e-mail. E aqui vamos colocar o nome do campo e-mail. E agora vou criar um text area, onde a pessoa vai poder digitar o seu recado. Então, aqui vamos colocar, então seria o recado. Vou abrir, então, text área. Então, vou abrir, vou colocar um name para ele. Então, o name vai ser o recado. Eu vou colocar aqui coluna, columns. Quantas colunas? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 25. E agora vou colocar a quantidade de linhas. Linhas igual a 8. E vou finalizar aqui. Vou colocar um BR também. E agora vou criar o botão Input Type. Então vai ser do Submit. E agora o Value é o valor que vai aparecer em cima do botão. Então vai ser cadastrar, enviar. Vamos ver agora o resultado. Então, está aqui, vou abrir o Google Chrome para visualizar o resultado. Mas como eu estou utilizando o PHP+me, então eu preciso colocar localhost. Localhost,
como estamos salvando na pasta aula, então eu vou abrir a pasta aula. E aqui eu tenho o meu formulário. Então, só faltou fechar o meu text area. Esqueci de fechar o text area. Text area. Então, vamos ver agora como ficou. Está aqui, ó. Nome, e-mail, recado e enviar. Depois vamos estilizar esse layout. Por enquanto, vamos fazer ele só para funcionar e mais fácil de compreender. Então, aqui o nosso form que está vazio. Então, primeiro vou colocar que eu vou enviar os métodos, o conteúdo através do método post. E agora eu vou fazer aqui na mesma página, aqui no mesmo, para ele poder cadastrar as informações. Então, aqui eu vou colocar, ó, vou abrir o PHP, já vou finalizar o PHP e vou colocar se se o nosso cifrão post submit, então nosso submit for diferente de vazio, então ele vai acessar aqui para cadastrar. Então aqui ele vai cadastrar as informações no nosso banco de dados. Mas antes de podermos acessar, poder acessar, ele cadastrar na mesma página, aqui eu preciso colocar, então eu vou colocar aqui, então meu action, eu vou colocar aqui action, para onde que ele vai enviar. Ele poderia estar enviando, por exemplo, para uma página processa.php, mas ao invés de eu fazer isso, eu vou fazer o que ele processe na própria página, então eu vou fazer com que ele redirecione para si mesmo. Então eu vou colocar aqui, vou abrir o PHP, já vou finalizar o PHP e vou colocar echo cifrão underline server PHP underline self. Fecho aqui e agora coloco aqui ponto e vírgula. Isso é para fazer com que ele salve na própria página aqui, nesse hífen aqui. Então, primeiro, eu vou receber as informações. Então, como eu estou utilizando o método post aqui, então eu vou cifrão underline post, vou receber através do método post as informações que estão no campo chamado usuário. Então, ele vai receber todas as informações que estão no campo usuário. Depois que ele receber, ele vai atribuir para uma variável chamada usuário. Próximo, agora, a mesma coisa, vou utilizar o método post para receber os dados do campo e-mail. Finalizo, e depois que ele receber, ele atribui o valor para uma variável chamada e-mail. E o próximo agora é o recado, então, mesma coisa, eu vou receber através do método post as informações que estão dentro, vem do campo recado. Depois que ele receber, ele vai atribuir os valores para uma variável chamada recado. Então, vamos ver se ele está trazendo as informações. Echo, usuário, próximo. O próximo campo, então, é o nosso campo e-mail. E o próximo é o recado. Vamos ver se ele está trazendo as informações. Atualizo. Olha, ele trouxe 2 pontos, porque ele imprimiu isso daqui. Agora, se eu colocar, podemos ver que ele trouxe os 2 pontos aqui. Então, vamos aqui melhorar. Ao invés de eu colocar aqui diferente, vamos colocar, então, assim, set aqui. E aqui vou fechar o
o parênteses. E aqui, ao invés de eu colocar o submit, eu vou colocar o usuário. Então, se o usuário for diferente de vazio, daí ele acessa aqui. Caso você queira saber como que funciona o iSet, você pode acessar este endereço aqui, que está sendo apresentado, que neste endereço tem uma videoaula apresentando como que funciona o empty e o iSet. Ok, voltando para a nossa aula aqui. Então, aqui já recebemos os dados, vamos ver se ele está recebendo realmente. Então, vou atualizar, vou colocar agora um dado aqui. Então, aqui vou colocar uma mensagem e aqui vou enviar. Podemos ver que ele está recebendo aqui embaixo. Ok, então ele já está recebendo as informações aqui. Agora só falta salvar no banco de dados isso daqui. Vamos salvar então essas informações no nosso banco de dados. Primeiro vou criar então um arquivo conexão, conexão. Vou salvar como extensão PHP. Já vou copiar uma conexão pronta que eu já tenho. Então aqui a conexão. Vai se conectar ao servidor no próprio computador. Padrão usuário é root, senha em branco. E aqui a base de dados funil de vendas. E aqui eu estou fazendo a conexão e atribuindo para uma variável chamada con. Então essa é a nossa base de dados funil de vendas. Vou abrir essa base de dados funil de vendas. Abrindo minha base de dados funil de vendas, eu tenho aqui recados. Então, nessa tabela recados, que eu vou salvar os recados que o usuário digitar. Então, é recados. Eu coloquei recado. Recados. Ok. Então, eu preciso conectei essa base de dados, funil de vendas, e agora vou inserir nesse aqui recados. Então, nessa tabela que eu vou inserir. Vamos pegar agora essa conexão que criamos aqui e vamos colocar aqui o include. Então, vamos incluir. Vamos incluir aqui já do início, antes de qualquer coisa, vamos incluir essa conexão. Include once, inclua qual arquivo? O arquivo chamado conexão.php. E agora vou finalizar a linha. Então, nossa conexão já está incluída aqui. Vamos ver se vai apresentar algum erro. Se ele apresentar, então, não apresentou nenhum erro, quer dizer então que ele está funcionando. Então, vamos agora aqui inserir o nosso recado. Então, eu vou colocar insert into. Então, insira na tabela recados. Na coluna, vamos ver quais são as colunas que tem. Estrutura, nome, e-mail, recado. Então, nome, e-mail, recado e a data que foi criada. Então, depois temos também o create aqui. Os seguintes valores. Os seguintes valores. Na coluna nome, inserir o que está dentro da variável usuário. Entre aspas simples. Na coluna e-mail, insira o que estiver dentro da variável e-mail. Na coluna recado, insira o que estiver na variável recado. E
no criado aqui, insira a data atual. Então, now, data atual. E aqui vou colocar, ele vai inserir, vai colocar tudo isso numa variável chamada result recado. E agora, isso, ok? Então, já criei a instrução SQL. Agora eu vou executar essa instrução. Então, eu vou pegar MySQL, MySQL, underline query, executa a seguinte instrução. Mas antes de executar, eu preciso pegar a conexão aqui. Vou pegar aqui a conexão, colo aqui, e agora eu pego a variável que possui a instrução SQL. Toda essa instrução aqui. Ponto e vírgula, aqui agora, tudo isso ele vai atribuir para uma variável chamada resultado recados. Vamos ver agora se ele vai salvar o nosso recado. Já salvou. Podemos ver, já está salvo o recado, ok? Então, já vemos que ele já está funcionando, já está salvando. Então, agora eu vou testar um segundo. Então, vou colocar César, vou colocar um e-mail aqui. Vou colocar o recado e eu vou enviar. Vamos ver agora se ele cadastrou. Ok, está aqui. Então, já está cadastrando o recado que a pessoa está colocando. Agora só falta fazermos uma pesquisa no nosso banco de dados, trazer os recados. Então, aqui eu vou colocar um H2 e vou colocar recados e fechar o H2. Vou colocar isso daqui que eu fiz agora fora do PHP. Ou melhor, ao invés de eu colocar fora, eu vou colocar aqui um echo. Echo. Isso. E agora que eu vou fazer pesquisar no nosso banco de dados. Então, eu vou fazer aqui um selecione todos os recados, todos os dados situados na tabela recados, ponto e vírgula. E aqui, então, eu vou colocar essa instrução que eu criei aqui, vou colocar result, numa variável chamada result recado bd. E aqui eu vou executar essa instrução, MySQL, underline query, executa a seguinte instrução, a instrução que está dentro desta variável aqui. Mas antes desta variável, eu preciso colocar a conexão, cifrão conexão. Depois que ele executar, ele vai atribuir para uma variável chamada resultado recado bd. Ok, então ele já trouxe as informações da nossa base de dados, mas agora precisamos ler. Então eu vou fazer assim, se MySQL for ele ter alguma linha, então se a nossa variável resultado bd tem alguma linha de informações, então ele vai, se for, quer dizer, eu vou colocar aqui, se ele for menor ou igual a zero, quer dizer que ele não trouxe nenhuma informação do banco de dados, ele vai cair aqui. Agora, se não, else, se não,
ele eu vou pegar o while, vamos colocar um recado, nenhum recado, nenhum recado. Ok, então ali nenhum recado, e aqui na parte de baixo vamos criar um while para ler as informações. Então aqui vou criar linhas. Agora vou utilizar o MySQL fetch para ler as informações que estão dentro desta variável aqui. E vou imprimir agora o título do recado. Então aqui vou colocar linhas e o nome da coluna. O nome da coluna que queremos é primeiro o usuário. Então a coluna usuário, ponto e vírgula. Vou concatenar aqui com BR para ficar mais organizado. Vamos ver se não vai apresentar os recados. Recados, mas ele não trouxe nenhuma informação ainda. Vamos ver por que ele não trouxe. Nossa base de dados, nome. Vamos ver. Aqui eu coloquei usuário ao invés de nome. Ok, agora vamos voltar para cá. Trouxe primeiro e o segundo item. Então, eu vou aqui alterar o nome. Vou colocar um nome Kelly. Ok? Então agora sim. Temos o usuário 1 e o usuário 2 que postou a informação. Agora eu vou pegar e vou colocar os outros 3 itens. Então são e-mail e o recado. Está aqui, nome, e-mail e o recado em si. Podemos colocar o nome dentro de uma tag H4. Vou colocar aqui o BR já dentro do aspas duplo. Vamos ver como ficou. Aqui, ó. O nome já está ok. O nome. Agora tem o e-mail e o recado. O e-mail não vamos deixar só o nome e o recado. Está aqui. Ok? Então, já criamos o nosso mural de recados. Vamos testar, vamos cadastrar um novo aqui. Jessica@celc.com.br. Vamos pegar aqui um lore_y. Então, aqui no lore_y vamos pegar um parágrafo aqui mais longo. Vou colar aqui, enviar. Ó, já cadastrou e já apareceu aqui embaixo, ok? Então, vamos apagar os outros 2 aqui que eu tenho já. E vamos criar um conteúdo mais... Então, vou colocar aqui César. Então, aqui vamos pegar um lore_y. Enviar. Então, está aqui. Vamos pegar agora para o terceiro item.
vou enviar. Então, podemos ver, a pessoa já cadastra o recado e ele já é apresentado aqui. Por enquanto, não estilizamos o layout, deixamos ele totalmente cru. No próximo vídeo, vamos vamos estilizar esse layout, fazer com que ele fique mais interessante. Por enquanto, eu queria fazer com que ele funcionasse e ficou uma coisa bem simples, bem básica aqui, e fica muito mais fácil para entender como que esse código funciona. Daí no próximo vídeo vamos fazer com que estilizar, com que ele fique mais interessante. Então, só lembrando, caso você queira baixar o código-fonte, você pode baixar através do link disponível abaixo do vídeo. Gostando do vídeo, dê um joinha no vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais vídeos. Até o próximo vídeo.